o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia, hein? Está no ar para todos os Estados Unidos e o mundo o nosso programa Bom Dia América. Esse programa que todas as manhãs está aqui para abençoar o seu dia. Abençoar o dia significa colocar Deus na frente. E colocar Deus na frente significa que a presença dele vai diante de você para te dar a vitória. Deixa eu falar com o pastor Gilson. Bom dia, pastor Gilson. Bom dia, pastor Rodrigo, bom dia a todos os nossos ouvintes que nos ouçam agora nesse momento. Minha amiga, ao invés de você pensar em desistir, pense em lutar. Ao invés de você pensar que não tem jeito, pense sim, tem jeito, vai dar certo, eu vou ver o resultado. Alimente a fé e não a dúvida. O apóstolo Tiago disse que quem duvida é semelhante à onda do mar. Já viu a onda do mar, pastor Gilson, né? Ela vai para cá, vem para lá, vai para cá, vem para lá. Ela nunca se estabiliza, ela nunca tem ali, ela nunca fica numa direção certa, ela fica para lá e para cá, para lá e para cá. E assim tem muita gente que a vida dela não para, fica para lá e para cá. Mas isso pode mudar quando ela pensar diferente, agir diferente, aprender a usar a fé, tomar a atitude certa, e aí sim o milagre vai acontecer. Plantando coisas boas, eu tenho certeza que ela vai colher. A onda do mar, ela faz como se diz? Ela faz uma estrutura tão grande, depois ela morre na praia, como espuma. Assim tem sido muitas pessoas, né, pastor? É verdade. Por isso que nós estamos na contagem regressiva para esta sexta-feira essa da vinda do Bispo Márcio para abençoar toda a região de Orlando. Muito bom dia, América! Bom dia! Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Vamos de canção bonita e daqui a pouco retornamos com testemunhos, palavras de fé. Espalhe para os seus amigos conhecidos, hein? Porque o programa só está começando. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis.
que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Se você tem valor, o Espírito Santo se move. Eu era uma pessoa depressiva, assim, devido à minha vida sentimental. Fiquei 4 anos com uma pessoa e de repente essa pessoa chegou para mim e falou que eu não servia, Então, assim, isso trouxe para mim um sentimento muito de angústia, né? Porque, assim, aquela pessoa para mim era meu tudo, assim. Então, o que eu podia fazer para aquela pessoa fazer. Então, aquela pessoa trouxe uma frustração enorme dentro de mim e acarretou o quê? Uma depressão. Porque aí eu comecei a analisar e olhava para mim, só olhava os meus defeitos. Então, eu fui me aprofundando naquele sentimento. Eu não me valorizava, minha autoestima foi lá embaixo. Então, eu comecei a chorar. Eu no trabalho já não rendia mais. E assim, mesmo o apoio da minha mãe, ela tentava me dar um carinho, mas nada me preenchia. Era uma tristeza imensa dentro de mim, um vazio que cada dia mais me angustiava. Então eu chorava por tudo, eu chorava, eu queria ficar em casa, eu fazia um mundo na minha cabeça. No meu mundo eu era perfeita, no meu mundo eu era magra, as pessoas gostavam de mim, então eu fiz um mundinho para mim. Então quando eu deitava, eu preferia nas minhas folgas, o momento que eu tinha eu deitava, porque aí eu fechava os olhos e eu vivia no meu mundo. Fora, quando eu tentava acordar, assim, as pessoas então viam os meus defeitos, então aquilo ali me aprofundava mais. E foi cada vez mais piorando. Passava pensamentos para me matar. E minha alma, né? Eu ficava perguntando para onde que eu vou, porque no fundo a minha mãe, ela conhecia um pouco, né? A reunião, já conhecia a palavra, então ela passava um pouco para mim. Então eu sabia que tinha um Deus, mas eu não conhecia. Eu vivia naquele mundo ali, minha mãe me protegia, mas e agora? Quem poderia me proteger de mim mesma? Porque o meu pior era eu mesma, eu que estava me maltratando, eu que não me valorizava. Então assim, ninguém gostava de mim, minhas amigas zoavam, às vezes me criticavam, eu colocava eu lá embaixo. E dei uma oportunidade, eu falei assim, meu Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Foi quando minha mãe me convidou para uma reunião de libertação. Eu cheguei assim, não tinha muita expectativa. Apesar de ver ela, uma mudança na minha mãe, ela é uma mulher, era forte, uma mulher decidida. Mas assim, para mim eu achava que eu não ia ter jeito, mas eu fui. E foi quando eu comecei a primeira reunião, eu senti já um alívio. Depois eu fui de novo, porque minha mãe me ajudando, ela sempre me orientando. Não é uma de uma vez. Porque eu achava que uma reunião só ia mudar, e não foi assim. Então, assim, eu compreendi, foi através da orientação dela, eu continuei indo. Então, assim, aí tirou aquele vazio. Aí comecei a parar de chorar. Eu tive expectativa, falei, não, as lutas vai vir, mas eu vou conseguir. Então, eu comecei a olhar para mim, né, com bons olhos, olhava a minha beleza, olhava que eu tinha qualidade. Então, eu parei de ficar focando nos meus defeitos, né, comecei a sorrir mais, passar para as pessoas o que eu queria das pessoas. Quando eu compreendi isso, eu tive um resultado. Hoje, através dessa reunião de libertação, hoje eu tenho alegria, eu tenho paz, né? As pessoas ao meu redor têm prazer, né, de estar comigo. Hoje eu sou feliz, tenho paz, gosto de estar com as pessoas, assim, meus amigos, minha família, o almoço hoje assim, é um prazer que eu tenho imenso estar com as pessoas. Então eu passo para elas o que eu tenho, né? Que eu tenho a felicidade, eu tenho paz, eu tenho alegria. E
e eu venci a depressão. Você que já foi excluído das rodas da vida, você foi tirado da mesa e agora só come as migalhas do chão. E até pra entrar nos lugares tem que provar quem é e também quem já foi. Mas Deus quer dividir tua história num antes e depois. Você é o retrato falado da dor que consome. As lágrimas são testemunhas da dor que sufoca esse teu coração. A voz que te fala ao ouvido, não dá mais, é melhor desistir. Ninguém mais se importa contigo, pra onde fugir? Deixa agora esse complexo que você tem. Você não é inferior a ninguém. Por que ficar vivendo de favor, se Deus quer te fazer um vencedor? As marcas de cravo que Ele tem nas mãos é prova de que tudo já fez por você. Correu braços abertos pra te dar perdão. Agora só depende de você. Você é o retrato falado da dor que consome. As lágrimas são testemunhas da dor que sufoca esse teu coração. A voz que te fala ao ouvido, não dá mais, é melhor desistir. Ninguém mais se importa contigo, pra onde fugir? Deixa agora esse complexo que você tem. Você não é inferior a ninguém. Por que ficar vivendo de favor, se Deus quer te fazer um vencedor? As marcas de cravo que Ele tem nas mãos é prova de que tudo já fez por você. Correu braços abertos pra te dar perdão. Agora só depende de você. Deixa agora esse complexo que você tem. Você não é inferior a ninguém. Por que ficar vivendo de favor, se Deus quer te fazer um vencedor? As marcas de cravo que Ele tem nas mãos é prova de que tudo já fez por você. Morreu braços abertos pra te dar perdão. Agora só depende de você. E são muitas pessoas que se perguntam assim, pastor Gilson, mas Deus criou o mal? Deus não é bom? Verdade, Deus não criou o mal. Mas sabe aonde que existe o mal? Na ausência de Deus. Na ausência de Deus, o mal prevalece. Na ausência de Deus, as trevas prevalecem. Mas nesta sexta-feira, nós estaremos em caráter especial, eu, Bispo Márcio, juntamente com 12 homens de Deus, para determinar o cancelamento de todas as trevas. Se nós pararmos para observarmos, no princípio de tudo, Deus criou a luz e Ele viu que era boa. Nós estamos no princípio do ano, minha amiga, e você não pode aceitar que o seu ano novo, esse ano de 2023, seja um ano tomado de trevas. Por isso,
que nesta sexta-feira toda maldade que fizeram contra você ou contra alguém da sua família, essa maldade será quebrada por meio da fé. Vai ser um grande dia, eu tenho essa certeza, porque 2 homens revestidos de luz, cheios do Espírito de Deus, com mais 10 servos ali, vai ser uma batalha espiritual. Eu tenho certeza, minha amiga, meu amigo, que vai ser um dia diferente, e você que vai estar nesse dia, vai ser um dia abençoado, e a luz venha refletir onde você está. E desde já comece a fazer isso. Você saiu de casa, diga assim, haja luz. Você vai entrar em casa, diga haja luz. E você vai ver Deus operando, tá bom? Eu quero que você ouça mais um relato de uma pessoa que foi livre da depressão. Ela entendeu que a depressão era uma doença da alma e ela precisava ser curada. E se tratando da alma, o medicamento não alcança a alma. Os tratamentos humanos não chegam até a alma, mas sim o tratamento da fé. Ouça só. Eu vim de uma família muito triste, porque eu fui criada num lar que os meus pais, eles brigavam muito, a ponto de, à noite, eu ter que dormir na casa da vizinha, porque o meu pai batia na minha mãe. Isso sem contar as traições, a miséria. Era muito difícil, foi uma infância, assim, muito difícil. E se não bastasse tudo isso, eu comecei a me tornar uma adolescente frustrada, oprimida. Comecei a pensar em morte o tempo todo, porque eu não tinha uma referência em casa. E eu não achava que tinha um jeito, que tinha uma saída. Então eu comecei a ficar doente, eu comecei a sentir sérios problemas. Eu fui desenganada dos médicos mais tarde. Eu tive gastrite nervosa, eu tinha problema de coluna. Eu tinha medo, eu tinha síndrome do pânico, eu não acreditava em nada, eu não acreditava no futuro. Na verdade, eu não tinha esperança de viver, era assim que eu vivia. Até que eu me tornei jovem e eu pensei, eu vou casar e a minha vida vai ser diferente, né? Era a última esperança que eu tinha, eu achava que essa era a esperança de ser feliz. Só que, infelizmente, deu tudo errado. No início até que o casamento parecia ser o que eu esperava, mas logo os problemas, eles permaneceram, as enfermidades, o desejo de suicídio. Às vezes, quando o meu esposo não estava em casa, que ele saía, eu chegava a ver os noticiários, porque na minha mente eu ia ver alguma notícia que falava que ele teria morrido ou teria sofrido um acidente. Quer dizer, eu não tinha paz. E era assim o meu casamento. O meu esposo, ele estava longe, eu sentia saudade, mas quando ele chegava perto, eu queria que ele desaparecesse. Eu não suportava. Eu tinha um ciúme doentio, eu imaginava que toda vez que ele saísse, ele ia estar com alguém, porque eu era muito depressiva. Então eu me sentia feia, me sentia inferior, me sentia frustrada. Eu não acreditava em nada do que eu era ou do que eu fazia. Até que eu cheguei a um ponto que o meu esposo estava dirigindo e eu abri a porta do carro e pulei. E foi por questão de segundos que o carro não passou em cima da minha cabeça. E eu fiquei meio atordoada, sem entender. E quando nós chegamos em casa, ele perguntou se eu estava louca, o que eu estava fazendo. Mas eu não tinha resposta, porque o vazio era tão grande. E eu estava frustrada, porque passei a vida inteira achando uma solução e nunca encontrava. Então, quer dizer, eu não tinha resposta. Então, eu comecei a bater em várias portas. Vamos aqui que sua vida vai mudar. Não, aqui a sua vida vai mudar. Não, aqui vai mudar. Mas nunca mudou. E eu ouvia falar, que na Igreja Universal, dos milagres, sempre ouvia alguma coisa. Mas ali eu não queria pôr os meus pés. Eu tinha um preconceito muito grande. Então, eu resisti muito, eu não quis ir. E continuava sofrendo. E fui mais em todos os lugares que me falaram que eu achava que ia achar a solução,
Eu procurei, mas não encontrei. Então, só restou uma única alternativa, onde eu não queria ir, exatamente na Igreja Universal. Aí fui. E quando eu cheguei, de imediato eu já aprendi o segredo da fé, já aprendi como você usa a fé e o poder que isso tem na sua vida. Aquilo que eu procurei a vida inteira estava exatamente onde eu fugi a vida inteira, a Igreja Universal. Então eu aprendi a usar a fé e com isso vieram todos os benefícios. Eu fui curada de todas as enfermidades. A minha vida mudou, a minha mente mudou. Hoje eu acredito em tudo que eu faço, hoje eu sou feliz. Jamais eu penso em morte. O meu casamento hoje é um pedacinho do céu. Eu sou feliz, feliz de verdade, sabe? Aquela felicidade que eu busquei a minha vida inteira. Realmente eu consegui. E hoje tudo que eu coloco as mãos arrebenta, dá certo. Eu acredito em tudo que eu faço. Hoje a minha vida é transformada. Então não vale a pena a gente resistir. Onde eu menos esperava foi onde eu aprendi a usar a fé. E hoje eu venci a depressão. Um dia te entreguei meu coração e disse pra guiar todos os passos meus. Falei que sob tua direção eu seguiria todos os conselhos teus. Mas eu confesso que falhei e que até por um momento duvidei, pois vi que o que fazes hoje eu não sei, mas saberei se confiar e descansar em ti. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Olhando em volta vejo que o Senhor foi quem me conduziu até aqui. Caminhos que o Senhor me fez trilhar, mas não me permitiu saber onde ir. Sigo ouvindo tua voz, vivo tentando copiar os passos teus. Sinto que até o teu silêncio é direção pra me guiar e me dizer que eu não saia do lugar sem o comando teu. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Teus pensamentos são mais altos e os teus caminhos diferentes. Tua palavra nunca falhará. Que a minha alma se aquiete e que o meu coração entenda que sempre no controle tu estás. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender.
preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Pra mim, tu tens o melhor pra mim. Muitos buscam por ela a felicidade. Mas para a grande maioria, ela tem sido uma ilusão. Supostamente, tinha tudo para dar certo. Uma família, uma bela casa, um bom emprego ou até uma empresa. Mas de uma hora para outra, sem explicação, tudo se desmoronou. A alma é tomada por um sentimento angustiante. A depressão toma conta. Essa situação era vivida pela senhora Benedita. De repente começou tudo a dar errado. Ela teve uma experiência humilhante e de grande sofrimento. Perdi tudo, estava para perder a casa, perder tudo. Eu fui assim à falência. O desespero era inevitável. Chegou um ponto que aquele vazio que tomava conta de mim, um vazio muito grande. Eu tentei suicídio, quase morri, fui parar para o hospital. Felizmente, a porta da Universal estava aberta para mudar essa situação. Eu nunca mais teve vontade de morrer. Não. Acabou aquele vazio. O sofrimento, o vazio, acabou tudo. Se a vida da Benedita mudou, a sua vida também pode mudar. Esta sexta-feira, fazer o desmanche espiritual. 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. Nós estamos nessa expectativa. Você vai dizer assim, mas Rodrigo, hoje é segunda-feira ainda. Verdade. Mas você sabe que quando uma pessoa ela se projeta, ela se prepara para um determinado dia, então aquele dia passa a ser um dia impactante na vida dela. O senhor sabe, pastor Gilson, que quando a pessoa ela entende o que Deus almeja fazer na vida dela e ela se prepara para isso, então o milagre se torna algo natural, né? Porque a fé também fé e imaginação anda de mãos dadas, né? Porque ela se prepara, como exemplo do casamento. O noivo se prepara, a noiva se prepara. E ali há um encontro. E quando eles se encontram, haverá um dia especial para eles. O dia de lembrança, dia de alegria. Assim também como essa pessoa se prepara para estar conosco nessa sexta-feira, eu tenho a certeza que a mão de Deus vai estar acima dele. Escreva aí num pedaço de papel as trevas que têm atormentado a sua vida, tá bom? Eu queria que você ouvisse agora um testemunho de uma jovem que se mutilava. Você sabe lá o que é isso? Uma pessoa que trazia consigo uma dor, mas a dor que ela carregava não era dor física, era dor na alma. E a dor na alma é tão forte, pastor Gilson, que ela queria transferir essa dor para o corpo, se automutilando. A pessoa sofrendo com dor na alma, ela muitas vezes, como o senhor mesmo disse, ela transfere essa dor pelo corpo, porque é muito mais do que o corpo sente. Você vê que nós temos muito, nesses últimos tempos, nós vemos muitos jovens se mutilando, jovens perdendo a direção por causa de um vazio que há dentro deles, esse vazio na alma. E por isso sofrem com depressão, sofrem com insônia, ficam tristes, ficam afastados. Por isso que nessa sexta-feira nós temos esse encontro entre a luz e as trevas, que eu tenho a certeza que juntamente com todos esse servo de Deus e também com o bispo e com o Senhor, eu tenho a certeza que a luz de Deus vai refletir na vida dessas pessoas e vai ter um antes e um depois na vida desses jovens, não só de todos que vão estar presentes naquele lugar. Vamos acompanhar então o relato dessa jovem, quem sabe é o seu caso, ou você tem um jovem em casa passando pelo mesmo. Ouça só. Meu nome é Stephanie, eu tenho 24 anos e a minha vida era toda destruída. Eu era uma pessoa depressiva, eu me automutilava, eu tinha terror noturno,
Eu me odiava muito, porque eu achava que o meu pai não gostava de mim. Eu tinha um trauma, na verdade, referente a toda a minha infância com ele. E como ele e a minha mãe se separaram cedo, eu não tive muito contato com ele, então a gente nunca conseguiu dizer um pro outro, eu te amo. Para as pessoas de fora, parecia que eu era muito feliz, porque eu tinha, na verdade, uma felicidade falsa. Eu enganava muito bem. Eu dizia para todo mundo, eu fazia as pessoas pensarem que eu tinha tudo o que eu desejava. Eu cursava a faculdade que eu escolhi. Eu já trabalhava no segundo semestre da faculdade, eu já trabalhava na área que eu escolhi. Eu tinha dinheiro para sair para festas de segunda a segunda. Eu estava sempre em festas, sempre cercada de amigos. Na faculdade eu era popular. Eu tinha dinheiro para comprar a roupa que eu queria. Só que, na verdade, a minha história era outra. Eu pegava gilete de casa, aí eu quebrava a parte de plástico, pegava só a gilete, com ela eu me cortava. Eu pegava bisturi e me cortava. E era uma tristeza tão grande, um vazio tão grande que existia dentro de mim, que eu tentei de todas as formas possíveis preencher esse vazio. Eu tentei com festas, eu já tive muitos relacionamentos. Eu não me importava com quem eu me relacionava. Não me importava se a pessoa namorava, se a pessoa tinha um compromisso com outra. O que eu queria era preencher o vazio que existia dentro de mim. Então, o que me desse vontade de fazer, eu fazia. A minha mãe já tinha descoberto que eu estava me cortando e ela escondeu tudo que tinha em casa. E eu saí desesperada em casa procurando alguma coisa para me cortar. Aí eu achei uma e eu tava com tanta... Eu queria tanto fazer aquilo comigo mesma, eu tava com tanto ódio, que eu só peguei um sapato e bati na gilete para tentar usar ela. E peguei ela mesmo e fiz tantos cortes no meu braço, que eu cortei quase todo o meu braço, mais de um palmo do meu braço. A única coisa que me fez levantar foi que eu sabia que a minha mãe tinha ido na igreja. Aí eu levantei e eu me olhava no espelho. Naquele dia eu não me reconhecia. Eu ficava perguntando para Deus o que tinha acontecido comigo. Porque não era assim, eu não me reconhecia mais. Eu não queria mais ser aquela pessoa. E eu cheguei na igreja e naquele dia o pastor falou em cima do altar. Ele falou tudo o que eu estava passando. Parecia que ele sabia toda a minha vida, que a reunião foi para mim. E ele chamou na frente do altar quem se automutilava, quem tinha depressão. Após aquela reunião, eu saí determinada o que eu tinha que fazer para receber o Espírito Santo. E eu saí perguntando para Deus, o que eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo? Eu tenho que me afastar de uma amizade? Eu me afastei. Eu comecei a ler o livro do Bispo Macedo, O Espírito Santo. Me ajudou muito o livro, porque eu entendi muita coisa que eu não entendia, que eu não sabia o que era. E esse entendimento que eu tive me ajudou a entender o que eu buscava. Eu larguei tudo que eu tinha para largar e todo dia eu buscava, eu falava com Deus. Aí eu me ajoelhei no meu quarto, fechei a porta e peguei e disse para Deus, é assim que eu sou. Foi assim que o Senhor me quis. E eu sei que o Senhor está aqui comigo. Eu não estou sozinha. Que o Senhor está só esperando para me batizar. Então, por favor, vem, porque eu preciso do Senhor. Eu não posso mais viver sem o Senhor na minha vida. E ali eu tive uma certeza e uma confirmação muito grande dentro de mim que Ele estava comigo. Aquele vazio que existia dentro de mim sumiu, eu não sei, é uma coisa inexplicável, é impossível explicar em palavras, porque não é uma sensação, não é um sentimento. A paz de saber que Deus estava comigo, a alegria de saber que Deus me amava. Hoje eu sou uma pessoa completamente feliz. Eu tenho uma família abençoada. Uma das primeiras coisas que mudou na minha vida foi o meu relacionamento com meu pai. Hoje eu digo pro meu pai, eu te amo. Hoje ele diz que me ama. Eu não preciso sair pra festa, eu não preciso me cortar. Eu não me odeio mais. Eu amo porque eu tenho Deus comigo. Então, hoje eu evangelizo, hoje eu busco almas, hoje eu digo para as pessoas que elas não precisam ficar sofrendo. Hoje eu encontro pessoas, Deus coloca pessoas no meu caminho que se automutilam,
que têm depressão, que não querem mais viver. E eu consigo dizer para essas pessoas que elas podem mudar, que Deus tem algo a mais para elas, que Deus tem para elas o mesmo que Ele deu para mim. O Espírito Santo é para mim amor, paz, alegria, é felicidade, é viver uma vida completa, é tudo, é não ser vazio, é tudo que eu preciso, tudo que qualquer pessoa precisa é o Espírito Santo para ser feliz. Muita atenção nestes 10 sintomas. Você pode estar sendo vítima de um ritual. Dores de cabeça constantes. A dor é insuportável e a pessoa que sofre deste sintoma não consegue achar nenhum medicamento que possa passar a dor. E todos os dias, naquela mesma hora, essa dor volta com toda a intensidade, dando a impressão que a cabeça vai explodir. Medo. A pessoa que tem esse sintoma sente medo de tudo que está em seu redor. Tem medo do escuro, de sair de casa, de ficar sozinho. Medo de morrer.
e até medo do que pode acontecer no amanhã. Ela fica travada nesse sintoma e, na maioria das vezes, não consegue nem sair de casa, pois sempre acha que algo de ruim pode acontecer com ela. Depressão. Uma tristeza constante a faz se sentir a pior pessoa do mundo. Tudo é motivo para chorar e sente um grande vazio em seu interior. Nada e ninguém é capaz de fazê-la feliz. Ataques ou desmaios. Não existe hora nem lugar, tampouco uma explicação. Quando menos se espera, o corpo desfalece ou a pessoa sente um pânico incontrolável, a impossibilitando de seguir a sua rotina diária. Visão de vultos e audição de vozes. Há uma tormenta e a sensação de presença de alguém é constante. Muitas vezes, aquele corpo sombrio passa trazendo arrepios no corpo inteiro. De repente, a pessoa escuta alguém chamando seu nome, mesmo estando sozinha naquele local. Vícios. A pessoa sente um desejo incontrolável. Ela até promete para si mesma e para todos que não vai mais se deixar levar. Mas aquele desejo é mais forte do que ela. E mesmo tentando não se entregar, quando ela cai em si, já está dominada novamente. Doenças sem diagnóstico. Diversos exames são feitos com vários médicos, mas de nada adianta. As dores continuam sem nenhuma causa aparente. Nenhum especialista encontra uma resposta. Pensamento de suicídio. O desânimo é uma constante. Nada mais faz sentido. E o sofrimento a leva a crer que, para ela, a morte seria a melhor solução. Insônia. A noite chega e o sono não vem. Os pensamentos negativos atormentam a mente durante toda a madrugada. E somente remédios para dormir trazem o sono forçado. Nervosismo. A pessoa sente de repente uma enorme raiva dentro de si. E sem motivo aparente, começa a jogar coisas no chão, agredir os filhos, brigar com o marido ou esposa. Mas depois, bate o arrependimento e a deixa totalmente arrasada. E você, tem algum desses sintomas? Fique atento, você pode ter sido vítima de um ritual. É só você observar na sua casa, na sua vida e ver, poxa, eu não estou dormindo bem há dias. Ou você diz assim, ultimamente eu estou muito nervosa. Ou você olha para você e diz, eu tenho vícios e não consigo, parar com isso. Quem sabe você está aí é uma pessoa que precisa de libertação. Ou alguém da sua família. A hora é agora, né, pastor Gilson? Porque o milagre, ele não se explica, o milagre se vive. Não leva explicação, basta a senhora ter fé. Basta ter fé que o milagre acontece. Porque eu tenho a certeza, se ela usar a sua fé, ter certeza que o milagre vai acontecer. O que aconteceu na vida da Patrícia. A Patrícia sofreu muito com a depressão, mas a Patrícia entendeu que a depressão ela é uma doença da alma. E ela apelou para o espiritual. E o espiritual, quando adentrou a vida da Patrícia, ou seja, o poder de Deus, ela se viu livre da ação da maldade. Ela se viu livre do mal que lhe atormentava. Ouça só. Eu me casei para ser feliz. Achava que seria feliz, né? Mas não foi assim. Eu tive um casamento conturbado, onde havia muitas brigas, onde a gente se agredia muito, onde chegou um dia que meu ex-marido falou que ia embora. Mas eu não acreditei.
mas ele foi. Ele veio embora, aonde eu fiquei sem chão, fiquei sem casa, me vi sozinha, sem ninguém. A depressão que eu vinha ter, eu queria ficar sozinha no quarto. Tudo me irritava. Se uma agulha caísse no chão, eu me irritava. Eu me irritava quando meus filhos falavam, aonde eu agredia eles demais. Eu não amava eles, eu nunca o amei. Creio que eu amava mais meu ex-marido do que meus filhos. Aonde eu me encontrei num buraco sem fundo, num poço sem saída. Fui morar com meus pais, porque não tinha onde morar, não tinha onde comer. A minha depressão aumentou cada dia mais. E eu procurava um refúgio, uma saída, e não havia. Porque parecia que ninguém me ouvia. Não tinha solução mais para a minha vida. Eu ficava uma pessoa triste, angustiada, uma pessoa sem razão de viver. Eu pensei várias vezes sim em me matar, mas não tinha coragem porque meus filhos não tinha mais ninguém. Eu me sentia inútil, eu queria só dormir. Se eu pudesse ficar no quarto sozinha, com tudo apagado, era melhor para mim. Eu achava que não tinha mais jeito para mim. Eu achava que não havia mais solução. Quando eu achava que não tinha mais jeito, eu estava escutando uma rádio, onde havia um homem lá falando que a minha vida iria mudar, que aquela angústia que eu estava tendo, havia um Deus que se preocupava comigo. Havia alguém que podia fazer algo por mim, que podia mudar a minha história. Foi onde eu cheguei, numa reunião de libertação. Para todos os lados que eu olhava, eu não via ninguém triste, como eu era. Eu não via ninguém vazia. Foi onde eu encontrei o meu chão. Eu sabia que ali a minha vida podia mudar. Eu sabia que ali eu podia ser diferente. Mas também, ao mesmo tempo, eu achava que eu não podia. Eu achava que a felicidade só era para eles que estavam ali. Mas através de fazendo essas correntes, o Senhor Jesus foi me libertando, foi me transformando. O peso saiu, a angústia. Quando eu fui ver, eu já não era mais angustiada. Eu não tinha mais vazio. Eu não precisava mais do meu ex-marido para me fazer feliz. Eu já passei a amar meus filhos. Eu passei a ver eles diferente. Eu passei a compreendê-lo mais. Hoje eu não sou mais nervosa, irritada do jeito que eu era. Eu não sou mais vazia. Hoje eu encontrei a paz, eu encontrei a alegria, eu encontrei amor, hoje eu tenho força para lutar. Hoje eu não penso mais em morrer, penso em viver. Hoje eu não tenho mais ódio das pessoas. E participando dessas reuniões, foi assim que eu venci a depressão. Tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados para guiar
seus passos, eu caminhava a seu lado. Falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonava. Naquele instante sangrando que Ele abraçou, me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, esse rastro são meus, ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia, eu carregava você. Filho, esse rastro são meus, ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia, eu carregava você. O que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Você que vive perdendo como exemplo desse personagem bíblico chamado Jó quando disse: não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, só desespero. Talvez você tenha sido uma dessas pessoas que sofreram perdas. Na saúde, pois depende de medicamentos que prejudicam seu corpo. Na sua família, a violência acabou com o amor e o respeito. O desemprego tem aterrorizado a sua estabilidade econômica. O medo acabou com seu casamento, provocando ciúmes e inseguranças ou até a traição. Você tem perdido seus filhos para os vícios, deixando você em desespero. Saiba que Deus é capaz de converter esse medo, terror e desespero em tranquilidade, sossego e paz. Venha nesta sexta-feira fazer o desmanche espiritual. Às 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. Portanto, nesta sexta-feira, tá bom? Teremos a presença do Bispo Márcio aqui em Orlando. Nós vamos estar com ele, juntamente com 12 homens de Deus. A noite do cancelamento das trevas. Escreva num papel todas as trevas que têm atormentado a sua vida. E começando agora já, eu queria que você, ao saísse de casa, dissesse assim: haja luz. Ao entrar em casa, diga: haja luz, tá bom? Vamos ficando por aqui. Que Deus ilumine a sua vida. Haja luz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para
todo sempre. Tenham todos um excelente dia.